Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor sejam convosco, hoje e sempre, e que o Senhor nos abençoe neste momento de culto que prestamos a Ele. Propositadamente, os irmãos estão me vendo de máscara, não é? É claro que eu vou tirá-la, mas eu a uso para dizer aos irmãos: usem máscara, sigam as recomendações da Secretaria de Saúde. Elas serão muito úteis para que você evite a contaminação com o coronavírus. Mesmo aqueles irmãos mais idosos que muitas vezes nos perguntam se nós não temos fé, a estes nós dizemos: temos fé em Deus, cremos no Senhor, cremos no seu poder, mas a Bíblia recomenda que nós devamos ser prudentes, e o uso da máscara e dos outros ingredientes indicados mostram exatamente esta prudência. Portanto, fica aqui a nossa recomendação, e usem sempre a máscara. Que o Senhor nos abençoe. Amados, nós queremos inicialmente fazer algumas comunicações, não é? E a primeira delas é exatamente esta que acabei de mencionar. Os irmãos têm ouvido que há já casos confirmados e óbitos em nossa cidade. Isto requer que nós tomemos mais cuidados, que nós sejamos mais cuidadosos, né, para evitarmos a contaminação e também possíveis complicações. Então, vamos seguir as recomendações e vamos usar a máscara e tomar os cuidados recomendados. Uma segunda coisa que nós queremos dizer é que este é o momento de redobrarmos os nossos cuidados e orarmos mais, buscando a direção do Senhor, buscando a proteção do Senhor, buscando que o Senhor esteja sempre sendo, como diz a sua palavra, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Irmãos, com muita tristeza nós comunicamos à igreja o falecimento da nossa irmã Celita Correia Loubach. Ela faleceu na última sexta-feira, lá em Volta Redonda, para onde transferiu a sua residência desde o falecimento do seu esposo, nosso irmão Diácono Enoque Loubach, não é? Ela estava hospitalizada já há algum tempo, mais recentemente na UTI, lá em Volta Redonda, em estado bastante grave, veio a falecer na manhã da última sexta-feira. Pedimos aos irmãos que estejam orando pela família, especialmente pela nossa irmã Ideni e todos os seus queridos. Eu quero também, nesse momento, fazer aqui um agradecimento muito especial. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Felipe César. Quero agradecê-lo de maneira muito particular e especial pela sua disposição em estar conosco, em ser instrumento nas mãos de Deus para gravar, editar e publicar os nossos cultos. Que Deus derrame bênçãos especiais sobre a sua vida, meu irmão Felipe César. Certamente Ele o recompensará com bênçãos sem medidas. Leiamos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 15, que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é um momento de nos alegrarmos, porque podemos nos reunir em família para adorarmos e cultuarmos o Senhor. E, especialmente, eu quero convidar os irmãos a ouvirem e também a cantarem, não é? O hino de número 395 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Amor no Lar. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, gratos pelo Teu cuidado que se renova para com o Teu povo. Gratos, ó Deus, pela vida que Tu nos dás. Gratos pela salvação que alcançamos em Cristo, tão somente pela Tua infinita graça e misericórdia. Graças, ó Deus, por este dia e por esta noite, por podermos compartilhar a Tua palavra, por podermos reunir as nossas famílias para adorá-lo e cultuá-lo. Somos gratos, ó Deus, pela Tua igreja aqui, pelo cuidado, pelo livramento que o Senhor tem concedido ao Teu povo. E rogamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor para esse instante de culto e para todos os dias da nossa caminhada. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo domingo de maio é um dia especial, Dia das Mães, como já mencionou
e já se referiu o reverendo Robson. Portanto, com muita alegria, nós cumprimentamos as mamães da igreja e desejamos que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre a vida de cada uma delas. Nós seremos abençoados com uma mensagem cantada pelo Quarteto Arautos de Cristo. Vamos ouvir com atenção. Para o nosso momento de intercessão, leiamos o versículo 4 do Salmo 105, na sequência, ouçamos e cantemos a primeira estrofe do hino 128 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Comunhão Preciosa, após o que seremos conduzidos a Deus em oração pelo reverendo Robson, que vai nos colocar diante do Senhor e que vai interceder e pedir a proteção do Senhor e o livramento da contaminação do coronavírus. E também vai orar pelas famílias da igreja. O versículo anunciado diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Ouçamos a primeira estrofe do hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo
agora, falemos com Deus, busquemos o Senhor com o reverendo Robson Pires Gripe. Senhor Deus e Pai, visita, ó Deus, a igreja que se reúne em cada casa nesta noite, ó Deus, abençoando, Senhor, o teu povo. Abençoa, ó Deus, as famílias enlutadas em nossa cidade, trazendo a paz e o conforto do Senhor em cada lar, ó Deus. Abençoe também aqueles lares, ó Deus, onde há familiares que estão com suspeitas, ó Deus, do coronavírus. Visite, abençoe e traga, ó Deus, restauração. Traga cura, ó Deus, nesses lares. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Precisamos da Tua graça. Precisamos, ó Deus, que seja descoberto, ó Deus, a vacina, o remédio, ó Deus, para curar esta enfermidade. Precisamos, ó Deus, que o Senhor pacifique, ó Deus, a nossa nação. Há famílias, ó Deus, em desespero, famílias desempregadas, empresas passando, ó Deus, grandes dificuldades financeiras, ó Deus. E nós clamamos, ó Deus, o poder e a graça do Senhor para abençoar, para suprir, para sustentar, ó Deus, o teu povo. Traga, Senhor, avivamento, despertamento espiritual, quebrantamento no meio da nossa nação, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, sinais da tua graça, ó Deus, nos nossos governantes, ó Deus, no poder executivo, legislativo e poder judiciário. Ó Deus, em meio, ó Deus, a tantos conflitos políticos, ó Deus, nós clamamos a tua paz para quebrantar, para avivar, para despertar, ó Deus, a nossa nação, para se curvar diante do teu poder, ó Deus, e da tua graça. Abençoa, Senhor, a nossa região, agora, Senhor, na colheita do café. Sim. Abençoando produtores, meeiros, trabalhadores, ó Deus. Protege, ó Deus, a saúde, ó Deus, dos teus servos. Protege, ó Deus, os bens dos teus servos, ó Deus, de ladrões, de pessoas enganadoras, de pessoas maldosas, ó Deus. Abençoa, Senhor, o comércio, a economia da nossa região. Sim. Pedimos a intervenção do teu poder e da tua graça. Abençoe, ó Deus, as mães, dando sabedoria, perseverança em buscar a tua presença, o conhecimento do Senhor, e abençoa os seus lares. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da tua palavra, da instrumentalidade do teu servo, reverendo Paulo. Continue abençoando Felipe, ó Deus, que tem sido, ó Deus, grande bênção para a nossa igreja, ó Deus. Abençoa a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós ainda seremos abençoados, não é? Com uma linda mensagem cantada, extraída do musical Experiência com Deus. Um grupo de irmãos de igrejas da região gravaram, prepararam e apresentaram esse musical, e nós vamos relembrar daqueles momentos agradáveis e edificadores que tivemos aqui. Minha
Palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, considerando que maio é denominado o mês da família, a partir de hoje traremos aos irmãos uma série de meditações sobre este assunto, ou seja, sobre a família. Nesta noite, nós falaremos aos irmãos sobre a família segundo o padrão de Deus, ou a família segundo os padrões estabelecidos por Deus. Inicialmente, precisamos pensar sobre a constituição da família, pois uma família que não tenha sido constituída segundo os padrões estabelecidos pelo Senhor, certamente enfrentará grandes dificuldades para viver segundo estes padrões de Deus e dificuldades para alcançar a felicidade que almejam ao constituir uma família. Mas pensemos, inicialmente, o que é ou como é uma família constituída segundo os padrões de Deus. Olhando para as instruções dadas pelo Senhor ao seu povo da antiga aliança, o povo de Israel, aprendemos que os filhos de Deus não deveriam tomar para si esposas de outros povos ou de outras nações, como vemos na palavra de Abraão ao seu servo. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Gênesis capítulo 24, versículos de 2 a 4. Da mesma forma, nas palavras dos pais de Sansão, que lhe perguntaram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? É exatamente isso, irmãos, que vemos também quando olhamos para as instruções dadas por Deus através do apóstolo Paulo ao seu povo da nova aliança, ou seja, à sua igreja, registradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde aprendemos que os filhos de Deus não devem constituir famílias com incrédulos, não devem se colocar em jugo desigual, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, que diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 16, como dissemos. A família constituída segundo os padrões de Deus é uma família, primeiro, constituída por um homem e uma mulher. Constituída por um homem e uma mulher. E eu destaco aqui a palavra homem e a palavra mulher. Há um pensamento moderno que modificou o conceito de família. Mas a família, segundo os padrões de Deus, ela é constituída por um homem e uma mulher. 2, a família segundo os padrões de Deus é uma família constituída por um homem e uma mulher que pertençam ao povo de Deus. Vejam que Abraão encarrega o seu servo de ir buscar, trazer esposa para o seu filho, porque ele seguia as instruções do Senhor de não dar ao seu filho esposa dentre os cananeus, entre os quais ele vivia. Mas, em terceiro lugar, a família constituída segundo os padrões de Deus é uma família constituída por um homem e uma mulher tementes a Deus e que observem e coloquem em prática as instruções do Senhor. Ou seja, a família constituída por homens e mulheres crentes em Cristo Jesus e que o tenham como Senhor de suas vidas. A sua família foi constituída de conformidade com os padrões estabelecidos por Deus? Você se casou com uma jovem ou com um jovem crente que compartilha da mesma fé, que segue os mesmos princípios cristãos? Você, na verdade, é feliz no casamento? Ou será que você levou ou não levou em consideração as instruções do Senhor e se colocou em julgo desigual e tem amargado as consequências dessa união? Será que você deixou de observar os princípios do Senhor, casando-se com incrédulos ou incrédulas, sem levar em conta a vontade de Deus para a sua vida quanto à constituição da família? Como dissemos acima, irmãos, famílias que não são constituídas de conformidade com os padrões de Deus, de acordo com a vontade e os propósitos de Deus, encontrarão muitas dificuldades para viverem a felicidade que almejaram e dificilmente terão condições de viver de acordo com as normas estabelecidas pelo Senhor. Mas, em segundo lugar, a família, segundo os padrões de Deus, é aquela em que cada um dos elementos que a constituem realiza as suas atribuições ou cumprem o seu papel. Porque Deus estabeleceu atribuições distintas ou papéis distintos para homens e para a mulher, para o esposo e para a esposa. Deus, ao instituir a família, estabeleceu papéis distintos para cada um dos seus membros.
como dissemos, para os pais, para os esposos, para as mães, para as esposas e também para os filhos. Portanto, ao homem ou ao marido, coube o papel de sacerdote e de provedor das necessidades da família. Uma família segundo os padrões de Deus é aquela em que o esposo, o marido, exerce a sua função de sacerdote da família e de provedor das necessidades espirituais e materiais dos membros da família. Cabe aqui algumas perguntas aos maridos, esposos e pais. Vocês têm cuidado da provisão espiritual da sua família? Você tem sido o responsável por conduzir a sua família aos pés de Jesus? Ou será que você tem delegado esta atribuição ou este papel à sua esposa ou à mãe? Então fica esta indagação, não é? Vocês têm cuidado da provisão espiritual da sua família? Tem lido a palavra com a família? Tem orado com a família? Tem trazido a família à escola dominical? Tem trazido a família à igreja? É muito bonito, não é, vermos marido, mulher e filhos caminhando em direção da igreja, não é? Aqui nós temos algumas famílias que observamos que eles caminham juntos, a família inteira, não é? Rumo à escola dominical. Mas há uma outra indagação que quero deixar. Vocês apresentam a sua família a Deus em oração? Ou seja, você ora pela sua família, você ora pela sua esposa, você ora pelos seus filhos. Vocês estudam a palavra de Deus com a sua família, você reúne a família para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para estudar a lição da escola dominical. Vocês transmitem os ensinamentos do Senhor à sua família? Esta é uma responsabilidade daqueles a quem o Senhor constituiu sacerdotes do lar. Como lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9, cuja leitura repetimos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus precisa estar no coração do pai, do marido, do sacerdote, de toda a família, mas aqui especificamente do sacerdote, não é? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então cabe aos pais ensinar a palavra de Deus aos filhos, à família, não é? E ainda, também as atarás como sinal na tua mão e te será por frontal entre os olhos. Então, o pai precisa não apenas ensinar, mas ter a palavra consigo, ou seja, viver a palavra, viver aquilo que ele ensina, não é? Isso é o que nós extraímos, não é? Ou a conclusão a que chegamos desse texto, não é? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra precisa estar presente na casa, na entrada, na saída e dentro, no interior da casa. Mas ainda ao marido, ao esposo, ao pai, cabe ou coube a função de prover as necessidades materiais da família, de sustentá-la, dando aos demais membros as condições necessárias para que eles também desempenhem as suas funções. Então, suprir as necessidades materiais também é atribuição dos pais, do esposo, não é?
E não apenas suprir as necessidades materiais, as espirituais e materiais, mas também trabalhar para dar à esposa e aos filhos as condições de também desempenharem o seu papel, porque elas também têm funções específicas e os filhos da mesma forma. Segundo os padrões de Deus, é do homem, do esposo e pai, a tarefa ou a função e o dever de alimentar, vestir, calçar, educar e etc. os membros da família, não é? Esposa e filhos. A família, segundo os padrões de Deus, é a família na qual o homem, esposo e pai desempenha essas atividades com amor e alegria, com prazer e não gemendo. A Bíblia nos ensina que os pais devem ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar. Nosso texto clássico de Provérbios, capítulo 6, versículo 22, ou melhor, capítulo 22, versículo 6, não é? A Bíblia nos ensina também, irmãos, que os maridos devem amar as suas esposas ou a sua esposa como Cristo amou a igreja. É isso que lemos em Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É isso que lemos em Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. A Bíblia nos ensina também que os pais não devem irritar os filhos, e sim criá-los segundo as orientações da palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Concluindo, repetimos, se deixamos com os irmãos mais algumas indagações, ou as indagações que já mencionamos. Primeiro, a sua família é uma família constituída segundo os padrões de Deus? Segundo, a sua família está vivendo de acordo com as normas estabelecidas pelo Senhor em sua palavra? A nossa oração é que Deus nos ajude a vivermos em família conforme o padrão estabelecido por Ele mesmo para o seu povo. O nosso desejo, a nossa oração, é que os nossos jovens constituam família segundo o padrão de Deus. E que os pais, os maridos e esposos, tenham consciência do seu papel e o desempenhem com autoridade, mas com muito amor, com muita dedicação. Que seja assim, em nome de Jesus. Nós cantaremos, irmãos, o hino, ou ouviremos, melhor dizendo, o hino de número 398 do Inário Novo Cântico, que tem como título Outra Vez Cantamos. É também um dos hinos
para o encerramento do culto, que nós não conhecemos, mas está no nosso cenário, e nós vamos ouvi-lo, e assim já vamos nos familiarizando para, quem sabe, em breve aprendermos, não é? Outra vez cantamos teu louvor, há uma voz ao templo teu deixar. Bendito és tu, conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar. Se tu conosco até o anoitecer, e do pecado, Pai, vem nos guardar. Ao virmos nós teu nome engrandecer, que tua paz nos guie qual fanal durante a noite, para nos guardar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Dá-nos, Senhor, a tua paz fluir a cada instante em nosso labutar, e adentrando a pátria do porvir, a paz perfeita iremos desfrutar. Amém. Encerraremos o nosso culto, irmãos, desejando que Deus continue derramando bênçãos especiais sobre a sua vida, e convido você a curvar a sua fronte para orarmos e recebermos a bênção do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Senhor, agradecidos, ó Deus, por esse tempo que pudemos estar aqui gravando este culto para a edificação da Tua igreja. Te louvamos, ó Deus bondoso, pelas famílias que integram a Tua igreja aqui, e pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito, Tu continues falando e trabalhando na vida do Teu povo, para que, por meio destas instruções, desta reflexão na Tua palavra, eles sejam capacitados a viverem segundo os ensinamentos da Tua preciosa palavra. Continue conosco, nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a presença consoladora e confortadora do Espírito Santo estejam convosco
e com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém.